Este é o programa Viver é Melhor pela Boa Vontade TV, contando sempre com a sua participação, dando aí a sua opinião sobre o nosso tema do dia, trazendo as suas dúvidas para que sejam respondidas pelo nosso especialista. O telefone é o 0310 07 940 e o nosso WhatsApp é o 11 99801 1242. Hoje nós vamos conversar com a nutricionista Cíntia Pettinati. Ela é nutricionista e educadora física, atua como nutricionista funcional, esportiva e vegetariana, com pós-graduação em nutrição esportiva, fitoterapia e nutrição vegetariana. É dirigente da Venutri, consultoria em nutrição. Cíntia, é um prazer tê-la aqui no programa Viver é Melhor de hoje. Eu que agradeço, Lilian, o prazer é meu poder conversar com vocês. A gente fala em perda de peso. E aí, obviamente que nosso foco aqui no dia de hoje é fazer isso de uma maneira saudável. A gente pode dizer que o sedentarismo, ele já é o primeiro ponto que muitas vezes impede a gente de ter essa perda de peso saudável, Cíntia? Olha, a princípio sim, né? Uma das primeiras coisas que leva as pessoas ao ganho de peso é a falta de atividade, né? Quando a gente pensa em sedentarismo, a gente pensa em uma atividade física, no esporte. Não é necessariamente isso. A vida moderna trouxe para a gente uma acomodação, trouxe facilidades, mas também trouxe acomodações. A gente não levanta mais para trocar o canal da televisão, a gente usa os controle remoto, a vida ficou mais curta, né? Muito mais rápida, então a gente acabou gastando menos energia. A gente não sobe mais escada, a gente pega elevador, né? A gente não caminha muitas vezes até a esquina, a gente chama o delivery. Então, assim, o sedentarismo ele não está só ligado à falta de atividade física, mas também à falta da mobilidade normal do dia a dia, que a gente, de repente, encurtou os caminhos para facilitar, porque a vida está meio corrida e a gente acabou se deixando levar por esse caminho. Então, eu vou ousar e dizer, então, que talvez a internet seja um segundo ponto para que essa perda de peso, muitas vezes, não seja saudável ou não aconteça a contento, uma vez que lá é um universo em que a gente encontra de um tudo, todos os tipos de dietas? Ah, é uma boa pergunta, Lilian. Eu estava vindo para cá e no caminho eu estava escutando um jornalista dizendo, eu não sei de onde é a fonte, mas ele estava dizendo que o brasileiro gasta, em média, 4 horas na internet por dia. É um número muito significativo, se realmente, né, eu não tenho dados para dizer se é real, mas que se for a metade, já é muito tempo gasto na internet. Então, assim, a internet, ela abriu possibilidades maravilhosas de conhecimento, de coisas que, de repente, a gente não teria acesso facilmente, mas, ao mesmo tempo, nos colocou dentro de uma caixinha, né, nos limitou como pessoa, muitas vezes. Então, eu acho que o difícil, né, que eu acho que é o desafio, principalmente de nós profissionais da saúde, é encontrar esse caminho do meio, é encontrar o equilíbrio, onde eu vou buscar as informações importantes para a minha saúde e até quanto isso é relevante para a minha vida. Então, encontrar esse equilíbrio que eu acho que é o mais difícil, né, porque tem muita informação, onde eu vou filtrar essas informações e muitas vezes o que está na internet não é real, né? Não é verdade, não quer dizer que aquilo seja condizente com a realidade. Então, é muito importante a gente saber filtrar, mas aonde eu vou filtrar, né? Quem que vai me ajudar nisso? É um universo muito, muito amplo, né? Exatamente. Daí a necessidade da gente buscar boas fontes, verificar se tudo que está sendo dito não é uma fake news, por exemplo, Exatamente. Porque muitas vezes é uma notícia falsa. E eu acho que a gente também tem um processo de pensamento, nesse ponto que você falava de que a nossa vida está mais curta, a gente quer as coisas mais rápido acontecendo, né? Quer que elas aconteçam mais rapidamente na nossa vida. E aí, quando a gente se vê, por exemplo, diante de uma dieta que é muito restritiva, isso pode ser um gatilho para a ansiedade, né? Porque eu quero perder peso, então eu paro de comer todos os outros elementos, menos esse. O que acontece é muito engraçado, né? Às vezes eu recebo pacientes que engordaram 20 quilos ao longo de 10 anos, 15 anos. E, de repente, em uma consulta, eles estão numa ansiedade tão grande que eles querem perder 10 quilos em um mês. Então, assim, aquele caminho que fez ele percorrer aqueles 15 anos, aqueles 10 anos, não se tratando, não se cuidando, não se enxergando e ganhando peso, ele quer resolver em um mês, né? E quer que você encontre uma solução mágica, ou quer que a internet encontre uma solução mágica, ou quer que uma medicação, né, encontre uma solução. E não existe, né, uma fórmula
cada pessoa tem um universo. A gente precisa fazer o caminho de volta. Qual foi o processo que levou aquela pessoa a se descuidar? Porque ninguém ganha 10, 20, 30 quilos de uma hora para outra. Você não acorda com 50 quilos, né? Você vai dormir com 50 quilos, você não acorda com 60. Você tem um processo, né? Então, qual foi esse caminho que a pessoa percorreu para chegar lá? Quais são os motivos? Muitas vezes eu tenho que fazer esse caminho de volta. Né? Eu tenho que entender o que aconteceu na minha vida, quais são os gatilhos que me levaram a usar comida como aconchego, como fonte de referência, como acolhimento, né? E como fazer esse caminho. Muitas vezes eu preciso de muito de tempo para que isso se refaça. Né? É um aprendizado, ninguém aprende. Eu sempre falo, né, que ninguém aprende uma língua em um mês. Você precisa de um processo de treinamento. Ninguém se reeduca, ninguém aprende a se alimentar melhor, a buscar uma alimentação melhor de um dia para o outro. Ela precisa Até de aprendizado. ontem era hambúrguer todo dia, amanhã vai ser só salada. E entender por que você fez aquelas escolhas, né? Qual foi o caminho que te levou, naqueles 10 anos, aqueles 5 anos, aqueles 3 anos que te levaram a abrir mão da sua saúde, da tua vida com saúde e o que aconteceu, né? Fazer esse caminho de volta e refazer, né? Reaprender a ter um contato, não é só com a comida, porque comida é comportamento. A gente não come apenas para se alimentar, porque se fosse isso, é muito fácil. A gente vai lá, né? Reajusta. Não teria nem problemas para escolher o que comer de forma saudável, né? Infelizmente, meu consultório estaria vazio, graças a Deus não é o caso, né? Porque a gente só ajustaria a alimentação, escolheria as coisas que a grande maioria sabe que é saudável, mas não é, né? Alimentação é comportamento. Então, muitas vezes eu preciso mudar o comportamento em relação à comida antes de mudar só a alimentação, só o meu cardápio do dia a dia. Né? E aí, nesse ponto, você tem observado que pessoas que buscam muitas dietas ou fazer dietas, elas acabam criando transtornos alimentares para mais ou para menos? Uhum. Então, os transtornos alimentares, eles têm muitos viés, né? Geralmente, o gatilho para uma pessoa que já tem uma predisposição, eu tenho uma predisposição, por exemplo, a ter um transtorno alimentar como uma anorexia, por exemplo, e eu começo a fazer uma dieta restritiva, esse é um gatilho. Isso não quer dizer que você, Lilian, fazer uma dieta restritiva e você não tem um viés para desenvolver doenças... transtornos alimentares, desculpa, você vai desenvolver. Mas todo transtorno alimentar, ele é desencadeado por uma dieta restritiva. E isso não quer dizer que todo mundo que faça vai ter, mas todo mundo que tem um transtorno alimentar lá, partiu desse ponto. É um ponto de partida, é sempre uma dieta restritiva. Então vamos entender melhor o que é uma dieta restritiva e por que ela é muitas vezes perigosa para a nossa saúde. Você pode explicar para a gente? Uma dieta restritiva é aquela em que eu elimino quase todos os grupos alimentares, né? E utilizo alternativas não saudáveis ou não práticas, que não fazem parte do meu dia a dia para perder peso ou manter meu peso. Por exemplo, eu retiro todo um grupo alimentar, todo o carboidrato da minha alimentação e reduzo a quantidade de calorias. Ou, de repente, eu resolvo fazer uma dieta líquida e só bebo líquidos por um bom tempo, né? Então, existem vários tipos de restrição. Cada pessoa acaba descobrindo uma forma de fazer essa receita através de a dieta da blogueira X, a dieta da moda Y, a amiga que fez. Então, ela vai, e muitas vezes ela vai se adaptando. Ela faz um dia dieta líquida, no outro dia ela faz uma dieta mais restritiva, outra semana ela fica sem carboidrato, outra semana ela só come de manhã, outro dia ela faz jejum de 24 horas. Então, ela muitas vezes não tem um padrão, ela vai criando estratégias para manter a restrição, porque é difícil, né? E aí a gente vai observar também esse efeito contrário, né? Que tem pessoas que estão ali na obesidade e precisam mudar extremamente seus hábitos alimentares porque o corpo já está passando por um processo de desgaste, de falta de saúde em alguns órgãos e tal. Mas tem outras pessoas que estão na faixa, muitas vezes, ali do sobrepeso e estão bem com isso. Ter esse olhar para o próprio corpo, ter essa noção daquilo que te traz felicidade, ajuda também na hora da gente fazer uma
uma dieta, buscar o emagrecimento? Total, eu acho que isso é muito importante, né? Acho que assim, o profissional de saúde, ele tem todas as armas, né? Todas as ferramentas necessárias para entregar para o seu paciente, para o seu cliente, para ele usar. Mas a pessoa que vai usar essas ferramentas é o paciente, é o cliente que está lá na tua frente. Então é muito importante que o autoconhecimento, a pessoa se conhecer, né? Eu preciso emagrecer? Realmente vai ser importante para a minha saúde física e mental, vai ser importante para a minha vida ou não? Eu estou atendendo um papel que a sociedade, que a minha família, que meus amigos, que a blogueira, que a internet me impõe. Então, assim, eu preciso descobrir quem sou eu primeiro, né? O que me faz bem, o que é importante para mim. Meus níveis, meus exames laboratoriais estão dentro da normalidade? Eu estou me sentindo bem? Eu estou bacana? E por que eu preciso seguir um padrão, né, de peso, de altura? Então, mas isso é muito individual. A gente precisa ajudar o paciente a se conhecer. Descobrir, né? Se descobrir, né? Isso às vezes demora um tempo, às vezes ele precisa de um caminho maior para poder percorrer esse processo, né? E eu queria que você falasse para a gente também do trabalho realizado pelo GALPS, que é o Grupo de Apoio pela Perda de Peso Saudável. Como isso ajuda, como ter esse grupo, como ser parte de um contexto em que outras pessoas estão tentando fazer a mesma coisa, colabora para que a gente consiga perder o peso de maneira saudável. Representatividade, né, gente? Isso importa muito. É muito importante você encontrar outra pessoa que está passando pela mesma coisa que você. Né, que sente a mesma coisa que você, que já sofreu já sofreu as suas dores. Então, quando você se reconhece no outro, muitas vezes fica mais fácil de você passar por esse processo, porque às vezes a dificuldade que você está passando, você acha assim, poxa, mas eu estou gordinha, mas eu estou feliz, mas todo mundo fala que não é bacana. Aí você escuta uma outra pessoa, entre aspas, né, gordinha, que fala, eu estou feliz, eu me aceitei, eu estou bacana, me sinto bem com o meu peso, eu como saudável, mas eu estou feliz do jeito que eu estou. Quando você reconhece isso no outro, existe uma representatividade, isso fica mais fácil, o processo fica mais fácil. Né? É difícil alguém magrinho, todo definido, todo bacaninha, falar assim, mas você não precisa emagrecer, você está ótimo, você está... Né? Bacana, legal, mas muitas vezes você não se reconhece naquela fala, né? Você não está no lugar daquela pessoa. Então, quando pessoas que passam por problemas semelhantes, por situações de vida parecidas, trocam ideias, trocam dificuldades, elas se ajudam uma a outra, né? Isso fortalece a tua escolha, fortalece o teu espaço, fortalece o teu lugar de fala naquela situação, que eu acho que é muito legal. Hoje no programa Viver é Melhor, nós conversamos sobre perda de peso saudável, emagrecimento. É sobre isso que nós estamos conversando. Você pode participar com a gente com a sua dúvida, também com a sua opinião sobre esse tema, pelo 0300 10 07 940, pelo WhatsApp da Boa Vontade TV, no 11 99 801 1242. Muitas vezes você pode falar assim, ai Lília, mas a minha pergunta é tão boba. Gente, não existe esse tipo de pergunta quando a gente está falando de saúde. Toda pergunta é importante. Ou então você fala assim, mas eu tenho muita vergonha de me expor desse jeito, fazendo esse tipo de questão. Então também fique à vontade, nós não diremos o seu nome se você não desejar. Mas participe, porque o programa daqui a pouco acaba e aí você vai acabar levando essa dúvida com você. Não é o caso de duas telespectadoras que já estão participando com a gente. Nós vamos começar aqui, Cíntia, com a dúvida da Débora, de Embu das Artes. Tudo bem, Débora? Uma ótima tarde com Jesus para você. Ela diz assim, oi, boa tarde, eu estou fazendo uma dieta por conta própria. Tomo uma cápsula chamada Seca Barriga. E tomo há um mês chá de hibisco com canela. Mas eu sinto que não estou emagrecendo. O que eu devo fazer? Bom, primeiro não existe nenhuma cápsula, né, mágica que a gente toma e vai secar as nossas gordurinhas. Primeiro, precisa ver o que tem dentro dessa cápsula, seca a barriga, né? Não existe nenhuma erva, nenhum produto que se chama, entre aspas, natural, ele não tem efeitos colaterais, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes eu estou tomando uma medicação para pressão, eu estou tomando uma medicação para verruga na unha, que de repente você acha que não tem nada a ver, você começa a tomar uma cápsula que você não sabe o que tem lá dentro direito e ela pode sim interagir de forma prejudicial
para o seu corpo. Então, assim, se informa, né? Já, se quer tomar uma cápsula, vá buscar informação, vá num médico, vá num nutricionista, para saber se você pode, se você não tem nenhum problema para tomar esse tipo de medicação. Não se mediquem, gente, isso é muito importante, é muito sério. E aí esse ponto da automedicação vale também para os fitoterápicos, como são chamados esses tipos de cápsulas, né? Sim. Porque, como a Cíntia aqui destacava, Débora, ela pode fazer uma interação, a cápsula, com outras medicações que você está tomando. Ou, de fato, não ser algo que vá fazer qualquer efeito sobre o seu corpo para o emagrecimento. Porque, de novo, a gente volta naquela questão que é da internet. Às vezes a gente vê uma notícia lá na internet e entende que aquilo ali vai ser legal porque está dentro de um site de notícia X ou Y, num portal Z, mas nem sempre aquilo é informação confiável. Muitas vezes são pessoas realmente querendo ganhar dinheiro à custa da ingenuidade de outras pessoas. Então é importante que você saiba ou tenha algum tipo de recomendação sobre essa cápsula. Agora ela trouxe um outro quesito, que é o chá de hibisco com canela. Em geral, a gente ouve falar que hibisco e canela são 2 aceleradores de metabolismo. O chá funciona? Olha, a resposta para tudo é depende. Quem vai usar esse chá e qual o motivo? O hibisco, ele é uma flor, tem algumas propriedades fitoterápicas muito interessantes. Ela ajuda a carregar a água para fora do organismo, então ela ajuda a desinchar para algumas pessoas, mas tudo isso dentro de um contexto, né? Por exemplo, mulheres grávidas não é indicado tomar o hibisco. Mulheres que têm muita infecção urinária de repetição não é muito indicado. Problemas ginecológicos também não é muito indicado. Então, é tudo dentro de um contexto. Não adianta tomar chá de hibisco o dia inteiro com canela para acelerar o metabolismo e ao longo do dia eu tomar milkshake de chocolate, comer hambúrguer, comer pizza, sem um controle, sem uma dieta adequada. Os fitoterápicos, como o chá de hibisco, o chá de canela, é um fitoterápico, né? Porque fitoterapia não é só cápsula. A gente pode usar desde chás até tinturas, né? E tudo, eu preciso saber adequar ao meu momento e à minha especificidade. Até as doses, né? Entre o veneno e o antídoto existe a dose, né? Muitas vezes uma dose que é boa para mim, ela é completamente contraindicada para você. Então, isso é muito importante, né? Provavelmente, Débora, né, que a gente está falando, provavelmente, Débora, você deve estar com algum erro na sua alimentação ao longo do dia e provavelmente a cápsula seca a barriga e o chá de hibisco, eles não vão te ajudar a emagrecer. Você vai precisar ajustar a alimentação e aí coadjuvantemente, o chá de hibisco pode te ajudar, mas você precisa ver se você pode tomar, se você não está grávida, se você não quer engravidar, se você tem algum problema ginecológico nesse momento, que também não é muito bom de ser usado. E cápsula, Débora, vá buscar a informação mais correta para usar, tá bom? Tá certo. Então, Débora, uma nutricionista, vai poder te ajudar com essas 2 questões e também te ajudar a buscar um emagrecimento saudável. A gente tem uma outra dúvida que chega da cidade de Maringá, no Paraná, via WhatsApp da Boa Vontade TV, no 11 99 801 1242, de uma telespectadora que ela pediu aqui para a gente não dizer o nome. Ela conta que precisa entrar em um vestido, e quem nunca passou por isso, né? Ela precisa entrar em um vestido daqui a 1 mês, para um casamento. Como ela pode emagrecer sem morrer de fome? Ela fala aqui, né? E ela conta que o que ela precisa perder são 5 quilos, né? Ela precisa emagrecer 5 quilos dentro de 1 mês. Querendo saber como é o método da dieta DASH. Se é bom, se não é bom, se pode funcionar, se não pode funcionar. Mais uma vez, gente, não existe fórmula mágica, mas vamos lá. A dieta DASH, na verdade, ela nada mais é do que você aumentar o consumo de frutas, legumes, verduras, carnes magras e retirar da sua alimentação gorduras e açúcares. É óbvio que se eu conseguir fazer isso, né, no meu dia a dia, a chance de eu perder peso é grande. Se eu comer mais saudável, comer mais fruta, comer mais legumes, comer carnes brancas, né, evitar os doces, os açúcares e as gorduras, naturalmente o corpo vai responder. Mas disso tudo existe também quantificar isso, né? Como a gente estava falando no intervalo. Fruta é maravilhoso, é um alimento super saudável, mas eu tenho uma quantidade de frutose que se transforma em açúcar como produto final, que eu também preciso quantificar, né? Quem que vai comer? Eu posso comer quantas frutas por dia? Então eu vou comer fruta que é super saudável, comer 10 frutas por dia.
né? Eu adoro, então eu posso comer grãos, então eu vou comer grão de bico no café da manhã, no almoço, no jantar. Então existe também a quantificação, né? Existe a individualidade biológica que cada pessoa necessita de uma orientação específica, de um caminho só, né? É claro, isso é, né, muito simples. Se eu diminuo o consumo de açúcares, de gorduras, aumento vegetais, legumes e frutas, no mínimo o meu corpo vai ficar mais saudável, né? Mas a resposta para o emagrecimento, aí já é um pouquinho mais complexo. Existem outras coisas que interferem nesse caminho. Eu estou fazendo atividade física, eu tenho algum erro no metabolismo que me impede de emagrecer, eu estou comendo as quantidades certas que faz com que o meu corpo gaste energia e consuma aquela quantidade de comida. Então, é um joguinho de xadrez, né? A gente precisa entender qual é o movimento que você tem que fazer para que a gente consiga dar um checkmate final. Exatamente. E talvez a dica aí para essa nossa amiga lá em Maringá é que ela possa também aliar os exercícios físicos, que a gente falou lá no início do programa, mas agora acho que é um bom momento para retomar, porque não adianta a gente também, muitas vezes, trazer a dieta, fazer uma reeducação alimentar, se a gente não estiver também fazendo esse gasto calórico por meio de uma atividade física. Sim. A atividade física, eu acho que é assim, um pulo do gato para várias questões, porque ela não traz só a questão do gasto de energia, que é considerável, que é importante, mas ele traz para a gente um bem-estar, um melhor reconhecimento do seu corpo, se mexer, né? A gente libera uma série de hormônios que trazem para a gente mais bem-estar, a gente consegue dormir melhor, a gente consegue, durante o dia, ter uma energia mais disposição maior, que é muito interessante, né? Que é muito legal. Acho que todo mundo deveria procurar alguma atividade física, não importa qual seja, né? Tem gente que gosta de academia, tem gente que detesta. Buscar dentro da atividade física alguma coisa que te dê prazer, primeiramente, né? Então, eu vou escolher, eu gosto de caminhada, eu gosto de academia, eu gosto de dança. E aí, à medida que eu vou me melhorando, que eu vou adquirindo um pouquinho mais de controle do meu próprio corpo, incrementando as aulas de dança, incrementando a caminhada, incrementando a atividade muscular, né? Então, é todo um processo. Um processo. E aí, muitas vezes, o pessoal lá do outro lado vai perguntar assim, Cíntia, tá bem, vocês estão falando aí da questão da dieta, dos cuidados que a gente tem que ter, mas é possível a gente obter sucesso, né, no emagrecimento de forma saudável, sem fazer cirurgia, sem fazer grandes restrições na nossa alimentação? Olha, vamos lá, você quer comprar um apartamento, né? Seu objetivo é ter sua casa própria. Para você chegar nesse objetivo, o que você precisa? Fazer alguns sacrifícios, né? Você precisa poupar dinheiro, você precisa guardar, você precisa não gastar. Abrir mão de sair, abrir mão de, às vezes, ter um lazer. Durante um tempo, você sabe que você vai todo final de semana comer pizza e tomar chopp, né? Você vai abrir mão desse gasto para guardar para o seu sonho maior, que é ter a sua casa própria. Então, na verdade, é tudo questão assim, custo-benefício. Não existe escolha sem abrir mão de alguma coisa, né? Ônus e bônus. Só que quando a gente escolhe alguma coisa, ela tem que ser, ela tem que te trazer mais benefícios, te trazer mais satisfação do que aquilo que você vai abrir mão. Né? Então, assim, eu quero ter mais saúde, eu quero me emagrecer nesse processo, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que abrir mão? Então, você tem que olhar para você. Quais são as coisas do meu dia a dia que eu preciso abrir mão para continuar a perder peso, a ser mais saudável? Eu vou ter que, sim, que fazer alguns sacrifícios. Não existe nenhum caminho sem abrir mão de algumas coisas. E quando a gente entra nessa fase do sacrifício, Cíntia, pensando aí no longo prazo, nas coisas que a gente vai ter que abrir mão, ou nas mudanças alimentares que a gente vai ter que fazer, talvez é importante a gente ter um segundo objetivo, por assim dizer, para que o emagrecimento não seja apenas o fim, só quero emagrecer. Sim. Eu quero emagrecer para alguma coisa, eu quero emagrecer para ter saúde, eu quero emagrecer para ter mais disposição, eu quero emagrecer para, enfim, ser feliz. Isso é importante ser associado? Total. Essa é a questão, né? É o autoconhecimento. Para que eu quero emagrecer? Né? Para que eu quero ter uma casa própria? Para ter uma casa bacana, para ter segurança, para viver lá, ou para mostrar para as pessoas que eu tenho uma mansão e eu gastei todo o meu dinheiro para mostrar para as pessoas. Eu tenho que determinar o que me autoconhecer. Eu quero emagrecer? Quanto? Por quê? Isso cabe para mim? Né? Perder 10 quilos, perder 5 quilos? O que é importante para mim?
sem se importar o que está acontecendo em volta, né? É o autoconhecimento. Esse peso vai ser sustentável ao longo do tempo? Eu vou conseguir manter aquela perda de peso, né? O que eu vou ter que manter para que isso ocorra? Então, é sempre a questão, é o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, quanto mais você tem consciência de quem você é, do que você quer, dos seus valores, você consegue sustentar qualquer escolha, desde uma dieta até... O exemplo que a gente trouxe, exatamente, a compra da casa, por exemplo, né? Que é o autoconhecimento. E tem um outro fator que a gente sempre ouve falar, que é a pirâmide alimentar, né? E ali a gente vai encontrar todos os nutrientes que o nosso corpo precisa para termos aí uma dieta super saudável. E a questão é, como que a gente faz para combinar esses elementos, né? Eu não vou dizer quantificar, mas como que a gente pode juntar um prato, né? Ter uma refeição saudável, usando essa pirâmide alimentar, usando todos os elementos? Porque às vezes a gente pensa assim, mas a gordura que é a vilã. Não, o vilão é o carboidrato. Mas quando a gente retira eles também da nossa alimentação diária, eles fazem falta de alguma forma, né? Então, esse é mais um ponto. Existe uma individualidade. O que funciona para mim pode não funcionar para você, né? E vice-versa. Então, é importante, primeiro, quando a gente fala em alimentação saudável, a gente precisa pensar em comida de verdade. O que é a comida de verdade? Né? Onde a gente encontra essa comida? Então, se basear na alimentação, a base de tudo, das escolhas alimentares, é assim, onde eu encontro comida de verdade? É na feira, é no supermercado, nas seções de frutas, legumes e verduras, é abrir menos pacote, descascar mais. Né? Então, começando por aí, a chance de eu ter uma saúde melhor é muito maior. Né? Sem pensar na questão do peso, a chance de eu equilibrar minha saúde, de ter menos riscos cardiovasculares, de doenças, tal, eu procurando comida de verdade. Tá. E a partir daí, descobrir, assim, através de um médico, de um nutricionista, de algum profissional da saúde, que vai, de repente, porque às vezes uma combinação nutricional, existem alguns pacientes que respondem muito bem a algum tipo de dieta específica, porque a condição dele naquele momento vai ajudar, por exemplo, uma dieta cetogênica para pessoas que têm convulsões. É uma dieta excelente, mas muitas pessoas usam essa dieta para pessoas que não têm nenhum tipo de problema e não vai caber nessa conduta, não vai caber nessa história. Então, é importante, assim, conhecer, né, se conhecer, procurar ajuda de profissionais para te orientar. E se você não consegue fazer isso, pelo menos procure comida de verdade. Coisas que você encontra na feira, coisas que a natureza te entrega pronta, né? A natureza entrega pronta, não é aquela questão que você fala assim, eu vou transformar isso que a natureza me deu em outra coisa, né? Não, pronta é o descascar aqui, exatamente, que a gente estava falando pra gente, desembalando menos. Aquela história da avó, né? Se tua avó não reconhece como comida, então... né? Então não é comida. Não é comida. Nós estamos falando hoje sobre emagrecimento saudável, última chance de participação neste bloco, então não deixe para o minuto final. 0310 07 940 11 99 801 1242 pelo WhatsApp e nós vamos responder a dúvida da Célia Santos da Veiga, conforme prometemos no bloco anterior. A Célia está na cidade de São Paulo e quer saber, Cíntia, qual o risco de tomar açaí todos os dias? Junto com isso, ela pergunta, engorda, ajuda na dieta, interfere no colesterol? Bom, Célia, quando a gente recebe essas perguntas, a gente automaticamente quer que manda essas perguntas, automaticamente a gente quer responder, quer uma resposta mais afirmativa. Mas na verdade, assim, tudo depende. Você faz atividade física, o que é o açaí? O açaí é um alimento energético que traz energia, como qualquer outro alimento energético. O que ele faz? Traz energia, já é mais calórico, né? Exatamente. Se você tem um gasto calórico que o açaí cabe dentro da sua dieta alimentar, você faz muita atividade física, você corre, você pedala, ele pode ser utilizado, sim, com parcimônia, tá? Dentro de uma dieta adequada, ele pode ser, sim, utilizado. Agora, como é que você está usando? Você está usando ele com leite condensado? Olha aqui já um exemplo, porque açaí nunca vem sozinho, gente. Vem com leite condensado, vem com granola, vem com banana, vem com morango, vem com outros acessórios, vamos assim dizer, né? Então, assim, ele é uma opção mais saudável, mas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que ele não seja calórico, que ele não possa trazer prejuízos. Se eu consumo ele em excesso, o meu corpo ele vai fazer estoque daquele excesso. Como é que eu faço? Através
do glicogênio muscular e depois da gordura corporal. Tá? Então, eu vou acabar podendo aumentar meu colesterol, aumentar minha gordura corporal através de um alimento que, entre aspas, é saudável. Então, batendo outra vez na mesma tecla, eu preciso de orientação. Cabe na minha dieta? Cabe no meu estilo de vida? Quanto? E aí você consegue equalizar se o açaí pode caber na sua dieta, quais os momentos que ele pode caber, qual a quantidade ideal, e aí ele só vai te trazer benefícios. Mas o que acontece é que as pessoas não usam dessa forma e um alimento que naturalmente pode ser saudável, acaba trazendo muito prejuízo para a saúde também. Então a gente pode dizer ali, na linha da busca do equilíbrio para a Célia, que se ela pegasse a medida talvez de um pote de açaí e dividir ao longo da semana, um pouquinho cada dia, ok? Sim, procura um açaí que não tenha açúcar, por exemplo, que não tenha xarope de guaraná, um açaí mais puro, que não tenha misturas, que tenha outras coisas que você possa comer ele mais in natura, com menos calorias, com menos aditivos artificiais, que é importante. Então, procura uma boa fonte também do alimento. Do alimento. Exatamente. Porque geralmente a gente vai encontrar o açaí em potes gigantes, né, gente? O pote de açaí já vem com uma medida muito generosa de açaí. Então, talvez se você dividir aí um pouquinho para cada dia, Célia, fique melhor, né? E não prejudique também a sua saúde. A gente prometeu também no bloco anterior, Cíntia, falar sobre combinação de alimentos, né? Para não anular nutrientes. Então, quer dizer que se eu fizer uma combinação errada, eu posso anular também nutrientes que eu estou ingerindo? Como que funciona isso? Principalmente os micronutrientes. Por exemplo, o ferro, ele tem uma absorção muito importante, principalmente em fase de crescimento, em mulheres na fase hormonal, por causa da menstruação. Então, o que acontece? Se eu, durante uma refeição, o almoço, eu como alimentos fonte de ferro e junto com ele como alimentos fonte de cálcio, por exemplo, eu inibo a absorção do ferro. Certo. Então, por exemplo, a mãe deu aquele bifinho para o seu filho, bonitinho, para ele ficar com ferro, tal, né, pensando em várias questões, e aí na sobremesa ela deu um danoninho. Esse danoninho, muitas vezes, pode interferir na absorção do ferro. Porque ele é feito de leite. Exatamente. O cálcio vai lá, ele se liga à molécula do ferro e inibe a absorção. Certo. Então, principalmente os micronutrientes que estão dentro dos nutrientes em geral, eles têm que ter uma boa combinação para que não haja a interrupção, né, dessa absorção no nosso corpo. E existe também um outro fator que é muito importante, que é o nosso intestino. Nós temos 7 metros de intestino. E Deus não colocou 7 metros lá à toa. Falou, não sei o que eu vou fazer com isso, eu vou jogar na barriga do povo. Não. Ele é um sítio absortivo extremamente importante, onde a gente absorve águas e sais minerais. A gente é 70% de água, então olha como é importante que esse sítio absortivo esteja bem saudável. Então, muitas vezes eu posso estar comendo saudável, mas não estou absorvendo saudável, porque o meu intestino não está bacana. Por quê? Uso inadequado de antibióticos, uso inadequado de medicação anti-inflamatórios, mas para diarreia, desculpa, agora esqueci o nome. Medicação para as pessoas conseguirem ir ao banheiro mais facilmente. Laxantes. Laxantes, isso, desculpa. Os laxantes, então eles vão destruindo a flora intestinal e o meu sítio absortivo, que é riquíssimo, né? Que tem uma flora maravilhosa, ele acaba não conseguindo absorver nutrientes. Então eu posso comer super saudável, ter uma roda dos alimentos super impecável, mas meu intestino não está íntegro, não está saudável e eu não consigo absorver esses nutrientes de forma adequada. Então, eu preciso também estar com essa flora intestinal muito, muito bacana. Agora, quando o assunto é emagrecimento, a gente ouve muito falar sobre nutrição comportamental. Eu queria que você explicasse para a gente, Cíntia, o que é essa nutrição comportamental e como ela ajuda, então, nesse emagrecimento saudável? Bom, a nutrição comportamental nada mais é do que você entender que a alimentação é comportamento e que você precisa mudar o seu comportamento diante das questões, diante da alimentação, para que você consiga escolher de forma melhor. Por que você escolhe se sabotar, né? Por que você escolhe comer mais do que você precisa? Por que você escolhe comer escondido? Por que você escolhe guardar comida para ninguém ver? Então, entender
qual o comportamento que te leva àquela situação. Porque muitas vezes não adianta você montar uma dieta super adequada, super bonita, com todos os nutrientes se interagindo, né, tudo bacaninha, mas se o comportamento da pessoa não está adequado, se ela não consegue mudar o seu comportamento. Então, eu preciso ajudar o paciente, ajudar o meu cliente a mudar o comportamento diante da alimentação, diante da comida, para que ele possa responder melhor até a perda de peso. Certo. E quando a gente entra nesse aspecto, para além do cardápio, a gente encontra o paciente com esse entendimento mais global do que é a alimentação e do que ela representa para ele, para que ele realmente tenha um comportamento nutricional saudável? Uhum. Então, as redes sociais, elas, ao mesmo tempo que elas levaram para um caminho muito tortuoso, né, das dietas restritivas, também abriu espaço para essa informação que é legal também. Sim. Tem muita gente aí falando, olha, olha para si, olha para o seu comportamento, o que você está, né, como que você está se comportando diante das coisas. Então, isso ajudou bastante. Ainda há muita resistência, né, porque é difícil a gente olhar para dentro e falar assim, o problema está comigo, não está com o que eu como, né, o que eu como né, é difícil, mas eu acho que as mídias, as redes sociais também ajudaram nesse caminho, né? Mas não é fácil, porque é dolorido, né? Muitas vezes você tem que entrar com questões que muitas vezes você não está nem preparado, você nem reconhece que são... Você nunca nem achou, você só Exatamente. queria... Você foi buscar o emagrecimento e descobriu algum trauma, algum processo que desencadeou outras questões que você relacionou à comida. Né? Exatamente, algum comentário de alguém muito querido durante uma refeição que trouxe para você alguma coisa negativa e que você associou aquilo e você carrega ao longo da sua vida. Lá na infância, alguma coisa que você teve uma reprimenda, teve alguma coisa e ela pode te desencadear alguma coisa em relação à comida e que você vai ter que fazer esse caminho, né? Você vai ter que olhar para dentro e verificar como é que eu vou trabalhar essas questões. E muitas vezes a comida ela pode estar associada à felicidade e nesse contexto trazer alguns problemas também para a saúde, porque acho que quando a gente fala de comida saudável, a gente tem essa noção de felicidade sempre, né? Porque o nosso corpo está feliz, porque a gente está levando para ele aquilo que ele precisa. Mas muitas vezes também a pessoa está se vendo nesse ganho de peso, mas está entendendo que está num momento muito feliz da vida. E a comida é parte dessa felicidade que ela está vivendo. Eu sempre falo que a comida ela não serve apenas para a gente se alimentar, né? Ela serve para a gente preencher espaços vazios, para a gente comemorar, né? Então, quando a gente comemora com o quê? Com comida, com bebida. Comemora. Exatamente. E que é bacana, não tem nada errado, né? E também, muitas vezes, a gente não come e não se alimenta por esses motivos também. Tem muita gente que para de comer quando tem um problema muito sério, quando está com uma ansiedade muito forte. A comida, ela é uma referência muito importante. A gente por exemplo, tem pessoas que têm como o leite materno, né, uma questão de aconchego tão grande que durante a idade adulta ela só consegue se sentir aconchegada, se sentir acalentada à noite tomando o seu leitinho, porque aquilo remete ao aconchego da família, ao aconchego da mãe, que é a questão afetiva. A comida é afeto, né? Então, assim, você organizar tudo isso dentro desse mundo maluco que a gente vive, de tanta informação, não é fácil. Né? É um desafio para nós nutricionistas, mas que é muito rico, né? Dá para fazer muita coisa bacana dentro desse caminho. E aí, acho que uma outra coisa que é importante a gente trazer como destaque, Cíntia, é esse olhar novo também da nutrição para o comportamento, não apenas para o prato, né, daquele paciente. Não é só a gente olhar e falar, olha, é isso que você precisa para se tornar uma pessoa saudável. Ou é esse tipo de dieta que você precisa em função do seu metabolismo para você conseguir emagrecer. Mas é trazer a qualidade de vida junto com o emagrecimento, junto com a alimentação, né? Sim, esse é o desafio, né? Porque você tem a sua história de vida, ela está totalmente atrelada à sua história nutricional, né? A infância que você teve, as festas que você viveu na sua família, a macarronada de domingo que você consumiu, o doce da nona que você tem aquela memória. Então, isso tudo é muito bonito, né? E ele não pode ser desconsiderado na sua vida. Mas a gente precisa entender quando eu preciso abrir mão disso, quando eu posso permitir que ele continue. E é um caminho que é muito pessoal,
né, o profissional da saúde, nós nutricionistas, temos instrumentos maravilhosos para te ajudar, mas quem vai percorrer esse caminho, quem vai usar os instrumentos é a pessoa. A gente tem a dúvida aqui também agora do Odamir Andrade, de Joinville, Santa Catarina. E o nosso alô, então, a todo o povo catarinense, participando aqui também na audiência da Boa Vontade TV. Ele pergunta se a mistura de água, limão espremido, mel puro e farinha de linhaça é boa para manter o peso, aliado, é claro, a uma vida esportiva e social adequada para não ficar no sedentarismo. Olha, a gente sempre tem o alimento ou a combinação da moda, né? Hoje já não é mais tanto, né? Que é limão, água morna e limão espremido de manhã em jejum faz uma maravilha, uma revolução. Gente, não faz nada. O limão é um alimento interessante, tem vitamina C, é muito bacana consumir, deve ser consumido, mas ele não vai causar nenhum efeito emagrecedor no corpo se você não tiver uma vida saudável. A linhaça é maravilhosa, pode ser colocada dentro da combinação alimentar, no seu bolo, no seu pão, na sua mistura, na água, mas elas isoladamente não têm nenhum fator emagrecedor. Eu preciso da combinação da atividade física e da alimentação saudável, e alimentação saudável que caiba dentro daquela estrutura, daquela pessoa que tá sendo consumida. Então, se está funcionando para o Odamir, significa que é ótimo, ele pode continuar fazendo. Não vai fazer mal nenhum para ele. Se não ajuda no emagrecimento, muito provavelmente vai ajudar também nesse trânsito intestinal. E se está funcionando dessa maneira, ótimo, você pode continuar seguindo assim. Mas é importante a gente buscar também essa outra parte da orientação, porque aqui o Odamir, gente, ele está falando de uma combinação também muito boa, né? Porque ele está trazendo algo que faz bem para a saúde dele, né? Ele está compartilhando aqui com a gente, mas ele está dizendo que isso precisa ser aliado a uma vida esportiva e social adequada, para a gente também não viver no sedentarismo, que acho que é um termo, né, Cíntia, que a gente trouxe desde o início do programa, que é essa questão da gente entender que o emagrecimento saudável, ele não vem como um passe de mágica. Na verdade, ele exige de nós alguns esforços, alguns sacrifícios ao longo do caminho, uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, porque senão a gente acaba realmente tendo aquele famoso efeito sanfona, né? Porque aí a gente emagrece, porque a gente se dispôs a chegar ao peso X, mas depois a gente não consegue manter aquela dieta todos os dias da nossa vida para se manter naquele peso X e acaba engordando novamente. Exatamente, é isso mesmo. É a combinação, né, de vários fatores. A atividade física, uma dieta correta, adequada, e alguns outros fatores que independem, que é um pouco de genética, um pouco do sono, mas são questões muito pequenas. A genética, ela só interfere 10% em relação a algumas questões de peso, né, de gasto calórico, ela não tem um fator relevante, né, muito significativo quando a gente fala em perda de peso e vida saudável. Certo. Bom, e a gente tem aqui também uma dúvida a respeito da dieta low carb. Queria que você explicasse para a gente o que é essa dieta, que benefícios ela traz ou que prejuízos ela também pode apresentar se a gente não o fizer de forma correta. A dieta low carb, ela é um instrumento muito interessante no consultório, né? É uma das alternativas que a gente tem no consultório para ajudar o paciente a perder peso. Existem pacientes que respondem muito bem a essa dieta. A gente tem que lembrar assim, que dieta low carb não é uma dieta no carb, né? Low é baixo carboidrato. Não é sem carboidrato nenhum. Não é sem carboidrato. Então, assim, ela é uma estratégia muito bacana. A gente consegue resultados muito positivos dentro do consultório com a dieta low carb. Mas ela é uma dieta muito específica. Eu preciso conhecer esse meu paciente, ele precisa ter me informado, ter me dado muitas informações a respeito dele. Eu preciso conhecer bem o estilo de vida para encaixar ela dentro da sua rotina. É um instrumento, é como qualquer outra dieta. Ela cabe muito bem, eu tenho resultados muito positivos, mas ela não é para todo mundo, né? Então, é um instrumento, como outras dietas. Para algumas pessoas, ela vai fazer low carb, não vai ter efeito, a pessoa vai se sentir muito mal, vai ter dores de cabeça e ela não vai responder ao tratamento. Certo. E para outras pessoas, é um resultado muito, muito bacana. É um instrumento, é uma forma que é mais uma forma que a gente tem de ajudar o nosso paciente dentro do consultório. E aí, nesse caso, é importante a gente trazer talvez esse último destaque, já que o nosso tempo está chegando ao fim, Cíntia.
Mas quando a gente fala em alimentos integrais ou ricos em fibra, é importante a gente lembrar que eles precisam ser consumidos também com bastante água, né? Porque senão Sim. ele acaba trazendo um efeito contrário Uhum, para o organismo. E aí você fala assim, ah, estou comendo saudável porque estou comendo integral, porque meu uhum, corpo está demorando para absorver aquele uhum, carboidrato. Mas aí quando chega no intestino, o uhum, processo fica também mais arrastado, né? uhum. Gente, é tudo uma combinação, né? Até a água, né, eu preciso aprender a A tomar. tomar. Por quê? A água também ela é absorvida por saturação. O que que é isso? Eu pego uma esponja, jogo a água nela, o que a esponja consegue absorver, fica lá. O que ela não consegue, ela Ela já elimina. elimina. A água é a mesma coisa. Cada pessoa tem um ritmo, tem uma quantidade de água específica que ela consegue absorver por hora. Então, se você toma os seus 2 litros preconizados, que o seu nutricionista mandou tomar, em 1 hora, a chance de você desidratar é muito maior do que hidratar. Né? Então, assim, eu preciso aprender também como usar. Você falou, consumo de fibra. Aí eu vou comer muita fibra que o meu intestino vai funcionar, que é uma beleza, e eu não tomo água, né? Ou não tomo água suficiente. Eu entupo lá, fico lá entupida. Meu intestino para de funcionar e eu fico, né, travadinha. Então, assim, eu preciso aprender. A trazer esse equilíbrio, né? Exatamente, a trazer o equilíbrio da água, da quantidade de fibras. Cíntia, foi um prazer recebê-la aqui no programa Viver é Melhor de hoje. Eu tenho certeza que o pessoal que está em casa aprendeu muito sobre essas questões relacionadas à dieta, o que, que a gente deve tomar cuidado, as observações que a gente precisa ter e a orientação que é fundamental de um nutricionista para que a gente faça isso a favor do nosso organismo, né? A dieta que melhor se encaixa ao nosso metabolismo. Mas também trouxe esse outro contexto, né? Que é a gente poder pensar sobre aquilo que a gente está comendo e os motivos que nós queremos, né? E Uhum. temos para encontrar o emagrecimento e fazê-lo de uma forma saudável. Eu que agradeço, Lilian, foi uma delícia estar aqui com vocês, falar sobre esse assunto que é a minha profissão, né? Então foi muito, muito bacana, foi muito bom.